Bom, a gente está aqui agora na terceira aula, tá? E nessa terceira aula a gente vai dividir em algumas partes, onde a gente vai tentar dividir algumas funcionalidades de alguns blocos, né? Ou nós. Então, nessa primeira parte a gente vai falar um pouco mais sobre alguns dos principais blocos, tá? Que é esse timestamp, esse payload, né? Ou debug, e esse function, tá? Que você pode encontrar aqui, tá? Então, primeiro vamos falar mais sobre esse timestamp. Dá dois cliques aqui nele. Então, a gente vai ver alguma das características, tá, que ele pode ter e a gente vai falar um pouco sobre elas. Então, a primeira, e quando a gente clica aqui, a gente pode ver que a gente pode gerar esse payload de vários tipos. Por exemplo, a gente pode criar ele como se fosse um fluxo, como um global, como uma string, um número, um tipo booleano, ou um tipo JSON, que é muito usado em banco de dados, ou um tipo de buffer, que seria um vetor, ou um próprio timestamp, que representa tempo, ou essa questão de variável aqui, ok? Então, digamos, né, por exemplo, eu vou colocar como se fosse um string, e eu posso colocar qualquer string aqui, digamos, olá mundo, o clássico, né? E a gente pode também definir ele como se fosse um tópico. Tópico nada mais é do que um string que ele sempre vai junto com o payload e ele é muito usado, por exemplo, em MQQT. Mas nesse caso aqui a gente vai colocar como se fosse uma palavra. Então eu vou colocar como se fosse tópico 1, tá? Tópico 1. E aqui eu já venho outras características, tá? O que esse timestamp, ele, né, esse nó, ele acaba fazendo? Ele funciona como se fosse uma entrada. Então é uma entrada que você pode controlar qual é o texto, qual é a característica, qual é o valor que ele vai ter e de quanto em quanto tempo ele pode ser injetado. Se depois que você clicar o botão ele vai injetar quantas vezes esse sinal. Isso vai ficar mais claro quando a gente colocar o programa para funcionar. Mas por enquanto, vamos só analisar e eu vou explicando as funcionalidades. Então aqui você pode definir, né, que eu vou injetar ele uma vez a cada 0,1 segundos, ou você pode colocar ele de um modo que ele vai ficar repetindo ele no intervalo, ou dentro de um intervalo de tempos, ou um tempo específico. Nesse caso, no intervalo, você pode dizer que ele vai repetir esse código, por exemplo, de 1 em 1 segundo. Tá? Então, aqui, como disse, são várias características que você pode representar, né, ou fazer funcionalidades com ele. E aqui, principalmente, o nome. Né? Então, digamos, vamos colocar um nomezinho aqui para ele. Então, variável. Tá? Ok? Então, variável. Então, aqui a gente acabou de modificar o timestamp. Outra variável que a gente pode fazer é o debug. Esse debug nada mais é do que a gente já tinha mostrado na aula passada, que é como a gente consegue visualizar ela num console. Tá? Então é como se a gente fazendo realmente uma debugação. A gente está só verificando qual o valor que está saindo dessa variável para a gente poder trabalhar no site, né, no seu front-end, ou seja, numa aplicação de Node que você estiver executando. Então, quando a gente linkar os dois, tá? Então, eu acabei de linkar. Então, a saída desse bloco aqui vai mandar uma informação para o debug, né, o meu console, e ele vai aparecer aqui quando eu estiver executando, tá? Então, se a gente clicar aqui no bloco, então a gente pode ver o que ele vai mostrar. Então, aqui, no caso, como a gente já sabe, todo esse bloquinho aqui, ele tem duas características, o payload e o tópico, tá? E aqui, o que ele está mandando é mostrar no console o meu payload. Então vamos só dar um deploy aqui para mostrar o que acontece. Então toda vez que a gente clicar, ele vai mandar essa informação que tiver aqui, vai para o payload e ele vai aparecer aqui no meu debug. Então vamos ver o que está acontecendo. Cliquei. Então aquele meu string, né, aparece aqui como o Olá Mundo. E o tópico, tá vendo? Ó, ele aparece aqui em cima, dizendo, ó, o tópico 1, ele está mandando uma mensagem do tipo payload, que é um string que tem 9 caracteres, e o que tem dentro dele é Olá Mundo. Se a gente quiser olhar mais o que tem dentro dessa variável, né, que a gente está mandando do tipo payload, a gente pode chegar aqui e clicar aqui, ó. Não, eu quero mostrar agora o objeto completo, ou seja, a message. E vamos clicar, dar um deploy e vamos executar novamente. Quando a gente executa novamente, tá, a gente percebe que o objeto inteiro, o que ele tem? Ele tem uma parte que é o underline msgid, né, que significa como se fosse uma identidade, tá, dessa mensagem. E aqui a gente tem o tópico, né, que é o que a gente disse, que ele sempre carrega, né, essa variável do tipo message. E ele tem o payload, que é onde tem a informação em si. Então, isso é basicamente a informação gerada por esse inject.
E se por acaso você quiser mudar ou quiser inserir alguma coisa, uma das maneiras que você tem é utilizar o function. Você coloca aqui, ele acabou de ser inserido no meio do caminho. Quando a gente clica nele, a gente percebe que nada mais é do que uma linha de programação exatamente na linguagem nativa que é o Node, né, o Node-RED, que é JavaScript. Então aqui você praticamente pode inserir um código de JavaScript modificando o que a gente acabou de receber, que é a mensagem, e fazendo modificações de qualquer tipo. Então, por exemplo, eu quero aqui message.payload vai ser agora hello world, tá? Então, antes aquele message payload que era olá mundo, quando ele passar por essa function, ele vai ser modificado. Agora ele vai ser hello world. Quando a gente der o done e der um deploy, toda vez que a gente executar aqui de novo, ó, vamos ver. Então, message grid, tá? Então, o ID dessa opção. O tópico continuou o mesmo, só que agora o payload mudou. Agora o payload é Hello World. E a gente pode mudar também o tópico aqui. Então, por exemplo, agora eu quero modificar o tópico. O meu tópico agora não vai ser mais tópico 1, vai ser tópico N. Quando a gente executar, vamos dar os pontos vírgulas. E quando a gente executar, dá o deploy e executar aqui, ó. Vamos lá de novo, o objeto. Agora o tópico é tópico N e Hello World, tá? Então, enfim, essa é a primeira parte, onde a gente descreveu um pouco sobre os principais blocos que a gente acaba utilizando no Node-RED, que são o inject, o debug e o function. A gente sabe que esse function, ele está, de novo, como eu disse, está muito relacionado à linguagem nativa JavaScript. Então, tem muita coisa que você só vai poder executar aqui se você conhecer realmente a linguagem JavaScript. Mas esse tipo de coisa você vai pegando com o tempo, essa questão de linguagem, você pode ter acesso a manuais e tudo. E a gente vai tentar abstrair aqui durante a aula os conhecimentos de JavaScript e vai tentar utilizar mais esses blocos da maneira pronta no programa. Então, já já a gente vai para a parte 2, onde a gente vai falar um pouco mais sobre alguns outros blocos.